Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa de eleição das rádios comunitárias que dá voz às pessoas com deficiência. Encontre no programa Mais Inclusão o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na vossa companhia Eugênia Parruque na apresentação e Abdulrahman na edição. Obrigada pela preferência e ótima escuta. Mais inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Múltiplos Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Nesta edição, iniciamos o programa na província de Nampula, onde neste ponto do país pode nos acompanhar na Rádio Vida na cidade de Nampula, Meconta, Ribau, Herat, Nacala, Mussuril, Memba, Murupula, Rapal e Rádio Comunitária da Ilha de Moçambique. Nesta parcela do país, vamos falar da luta pela inclusão da pessoa albina e o jornalista Pedro Cus narra a história. Mais inclusão. Saudações. A reportagem de hoje trata de si uma história motivadora de uma jovem com albinismo que tinha tudo para ser a pessoa mais derrotada, mas escolheu lutar por os seus sonhos a alcançar. Etatua, Shijana, Yamomo, até mesmo Vizai, nomes complicados, mas é assim como são chamadas as pessoas com albinismo em algumas regiões deste vasto Moçambique. Para além dos nomes pejorativos pelos quais essas pessoas são tratadas e são obrigadas a suportar no seu dia a dia, elas têm que suportar também o estigma e discriminação sobre as inverdades que giram em volta da falta de melanina na pele. Por exemplo, desde a tenra idade, as crianças são ditas que as pessoas com albinismo trazem má sorte. Por isso, são instruídas para que sempre que se depararem com uma pessoa com albinismo, estas têm que levantar a camisa e cuspir dentro dela, para que na sua família não venha também uma criança com albinismo. Há quem diga, por outro lado, que pais que trazem ao mundo bebês com albinismo estão amaldiçoados por forças divinas. Mas isso em conta, ouve-se também que parte do corpo dos albinos tem porções de alguns minerais que trazem riqueza, como o diamante, por exemplo. Daí a perseguição a essas pessoas. As crenças não terminam por aí. Há quem diga, por exemplo, que se um cidadão infectado pelo vírus do HIV mantiver relações sexuais com uma pessoa com albinismo, a pessoa que vive com HIV será curada instantaneamente. Os mitos seguem a sua vida normal, disseminando a não aceitação na sociedade, proliferando cada vez mais o ódio e incitando a perseguição às pessoas desta camada social. Estes e outros problemas fazem essas pessoas viver isoladas do resto da sociedade, estando à margem de várias oportunidades e direitos previstos na nossa Constituição, porque temem sair à rua e ser um prato cheio para os mal-intencionados, que veem numa pessoa com albinismo a chance certa para finalmente sair da miséria e da pobreza. Márcia Bacaralifo é uma jovem com albinismo de 32 anos de idade. A nossa fonte conta que sempre questionou por que ela não podia brincar com outras crianças da sua época, mas nunca teve uma resposta satisfatória. Márcia nasceu e passou sua infância na cidade de Nampula, onde, devido à condição genética que faz com que seu organismo não produza melanina, viveu em meio a muitos cuidados por parte da sua mãe. Isso não impediu que ela sofresse discriminação fora de casa. Depois de ter travado grandes batalhas, Márcia hoje é uma mulher formada e um dos rostos proeminentes na defesa e promoção dos direitos das pessoas com albinismo na província de Nampula, quiçá em toda a região norte do país. Atualmente, Márcia é vice-coordenadora da Associação Amor à Vida e usa a organização para gritar entre os quatro ventos que, não obstante a discriminação, as pessoas com albinismo podem galgar e alcançar grandes sucessos. Claro, com o apoio indispensável dos mais próximos. É preciso que nós mudemos a sociedade, as pessoas mudam de comportamento. A pessoa com albinismo é qualquer pessoa, qualquer um ser humano. Simplesmente precisamos dos cuidados com a pele, com os olhos, do modo que não possamos ter o cancro de pele. Márcia considera-se uma mulher realizada e sonha ver outras pessoas com albinismo, sobretudo as mulheres, a conquistarem tudo o que ela conseguiu ao longo dos seus 32 anos de idade. Conquistas que hoje chama de fruto de luta e de noites mal dormidas.
vou fazer minhas atividades, vou no meu dia a dia. Isso não falta. Eu encontrar pessoas no chapa, eu encontrar pessoas na rua, se admiram, não sei o que. Isso é uma coisa que nós devemos lutar no dia a dia que melhore. Então, é conosco mesmo, nós pessoas com albinismo, podemos lutar contra esse mal. Sim, não podemos nos rebaixar, deixar de lado a discriminação. Olha, quando a pessoa vem, diz, olha, ali, tem ali uma albina, ou tem ali um albino, epa, tem este problema. Olha, você diz, responde, não é nenhum mal. Márcia lamenta o fato de as autoridades e os mídias darem atenção à causa do albinismo assim que houver um assassinato ou uma tentativa de sequestro. Se essas coisas não acontecer, segundo ela, as autoridades ficam relaxadas na sombra da bananeira à espera que um crime aconteça para depois agir. Disse Márcia e acrescenta. É como se fossem as mídias sociais. Quando acontece esse tipo de associação, eles procuram mais se comunicar com as pessoas com albinismo. Isso que é errado, porque as pessoas vêm porque aconteceu. Mas, depois de passar aquilo, depois de 2 semanas, tudo volta ao normal. Isso é que é errado. Então, se as autoridades tivessem situação de alerta contra o público, eu acho que iria melhorar mais. Sim, porque se formos a fazer trabalho como se fosse aconteceu, vamos trabalhar porque aconteceu. E se não acontecer, voltam a trabalhar porque aconteceu. E se não acontecer, e por isso volta cada vez mais, as pessoas vão voltar a fazer o mesmo mal. Sim, vigilância. A vigilância é que está a falhar. A polícia tinha que ser mais atenciosa com as pessoas, mas tivessem mais atenção, porque existem pessoas com albinismo que não sofrem rapto, sofrem abusos nas casas, discriminações, não sei o que. Se abrissem uma sessão, seria mais melhor. Enfim, este é mais um caso que nos prova que não há limites para quem sonha e luta para alcançar. A partir da cidade de Nampula respondemos com outro curso para o programa Mais Inclusão. Até a próxima. Mais inclusão. Depois de ter estado na zona norte do país, agora vamos ao sul do país, na cidade de Maputo, falar sobre desporto para pessoas com deficiência. O jornalista Abdul Rahman traz a história. Mais inclusão. José Makwapa, da Federação Moçambicana de Desporto para Pessoas com Deficiência, faz parte de um grupo de 3 técnicos moçambicanos na área do desporto adaptado em Moçambique, que receberam formação nos Estados Unidos da América com vista a aprender técnicas para facilitar o intercâmbio no desporto, bem como a inclusão. Estivemos lá de 13 a 29 de maio. Cheguei a ajudar primeiro, tivemos uma oportunidade de estar na Conferência Internacional Move United. É um momento que muitas sensibilidades, pessoas coletivas, individuais, ligadas à matéria de desporto adaptado, de direitos humanos, não é? Acadêmicos estiveram lá também, onde foi um palco que se falou ou se discutiu formas de desenvolvimento e de inclusão da rede de desporto adaptado. José Makwapa, presidente da Federação Moçambicana de Desporto para Pessoas com Deficiência, questionado o que aprendeu nos Estados Unidos da América no que toca ao desporto para pessoas com deficiência, se o mesmo pode ser implementado em Moçambique, José respondeu nos seguintes termos. Foi muito bom, porque houve interação de culturas diferentes, não é? E oportunidade houve também de perceber como nós estamos, aonde nós podemos chegar e como chegar lá. Foi muito bom também porque tivemos interação, não é? Agora, aprendemos outra forma de fazer desporto, aprendemos outra forma de saber o que é inclusão, não é? O que são direitos, não é? Cívicos, não é? Aprendemos que usar o desporto como uma ferramenta de educação, de socialização, não é? E o mais importante, fomos perceber que lá nos Estados Unidos o desporto não é feito, não é, de forma isolada, mas é feito através de algumas associações que se organizam e apoiam o desporto.
Os Estados Unidos não tem Ministério de Juventude e Desporto, não. São pessoas singulares que se inspiram, não é? Organizam-se e formam fundações, associações, não é? Em prol do desporto. O presidente da Federação Moçambicana de Desporto para Pessoas com Deficiência acrescentou: mas tem outros condimentos lá, né? Tem outras práticas que devem ser aceitáveis para alguém fazer o desporto. Tudo lá é estudado, tudo lá é cronometrado, tudo lá é planificado. Há respeito pelo cronograma e posso dizer, senhor deles, que lá o desporto é cultura, não é? É uma forma de vida. Lá as próprias pessoas com deficiência, não é? Vão, organizam-se, criam condições conjuntas e fazem desporto. Então lá inclusão é outra coisa. Inclusão lá é o velho, a pessoa com deficiência, a pessoa normal, todo aquele faz parte da sociedade, tem uma parte a dizer e tem uma parte a fazer. Então, em comunhão. Não é? Apesar do desporto existir há anos no país, o mesmo ainda não é massificado. A nossa fonte elencou um conjunto de fatores para que a fraca adesão por parte das pessoas com deficiência. Sim, talvez aqui pode ser a própria socialização das pessoas com deficiência. Se formos a ver, as pessoas com deficiência é uma faixa societária logo a priori desfavorável. Alguns de nós, pessoas com deficiência, queremos fazer desporto para podermos, não todos nós, para podermos ganhar alguma coisa. É só para perceber. Quando se organiza um evento desportivo, você tem que levar a pessoa com deficiência em casa. Porque ele, socialmente, já tem a desvantagem de não ter condições. Então, para levar de casa para o seu recinto é um desafio. Não porque ele não possa vir, mas não tem como vir. Mas de forma organizada, se criarmos uma consciência de criarmos desporto a nível da comunidade, esta pessoa com deficiência já não vai ter problema de sair para vir à cidade. Então vai competir lá na comunidade. Mapaco mostra-se otimista no desenvolvimento do desporto adaptado, pois pretende implementar tudo quanto aprendeu. Não tem como ter que mudar. Nós temos que fazer a réplica. O desafio já é nosso. Nós temos que mostrar aquilo que fomos fazer lá, na prática. Não é? Vai mudar porque a própria Movinante, a FHI 360, em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, estão interessados a ver desporto adaptado, inclusivo, no âmbito dos direitos humanos, direito à pessoa com deficiência, evoluir. Mais inclusão. Obrigado, Abdulrahman. Para já vamos ao jornalista Rafael Bata para falar de educação inclusiva. Mais inclusão. Sejam bem-vindos ao programa Mais Inclusão. Estamos aqui na UP, onde o projeto Yamuquela, Inclusão Social, tem uma série de mesas redondas para falar da educação inclusiva, assim que é. Estamos aqui com o gestor do projeto, Aldino Zendelano, que vai nos falar um pouco sobre essas jornadas, mesas redondas que são efetuadas aqui na UPI. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouco deste projeto, que é designado Yamuquela pela Inclusão Social, que é um projeto da área de educação inclusiva. É um projeto que teve seu início em outubro de 2022 e termina em setembro de 2025. Este é um projeto de 3 anos que tem como objetivo garantir uma comunidade mais inclusiva, não é? Tendo em conta aquilo que é nosso objetivo, nós trabalhamos mais em escolas primárias, isto é, de 3 distritos, que é Chamanculo, Cambuquana e Camavota. Estamos a trabalhar também com o Centro de Recursos de Educação Inclusiva da Macia, em Gaza. Então, este projeto tem uma das atividades, a questão de lobbying e advocacia, onde
queríamos reunir vários intervenientes, organizações de base comunitária, algumas instituições públicas, como o próprio Ministério da Educação, Serviços de Assuntos Sociais da cidade de Maputo, para debater sobre vários assuntos relacionados com a questão da inclusão. Então, nós promovemos este ciclo de webinars, que é feito durante 3 semanas. Então, cada painel tem um tema específico, onde no painel passado tivemos representantes de serviços de educação da cidade de Maputo, tivemos a Save the Children, tivemos a Rede de Desenvolvimento da Primeira Infância e tivemos um consultor internacional na área de direitos de proteção à criança. Então, hoje, concretamente, estivemos a falar neste painel acerca dos diagnósticos de necessidades educativas especiais e pessoas com deficiência a nível das escolas, onde nós, como projeto, transmitimos aquilo que foi o resultado do trabalho que estamos a fazer nas escolas, no que corresponde à questão da deficiência e também das necessidades educativas especiais, e também tivemos os parceiros como a CAMO e a DEM, que também partilharam aquilo que tem sido o trabalho, uma vez que neste projeto também estamos a trabalhar com eles. Trabalhamos com eles no diagnóstico de infraestruturas, onde percebemos que ainda existem vários desafios a nível de infraestruturas, porque as escolas não têm condições para acolher pessoas com deficiência e necessidades educativas especiais, mas nós, como projeto, esperamos que pelo menos nas 8 escolas em que estamos a trabalhar possamos melhorar aquilo que é acessibilidade através de criações de condições para que pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços básicos, para o aluno chegar na escola consiga ter acesso à sala de aulas, consiga também ter acesso às casas de banho. Então, de forma geral, este aqui tem sido o trabalho dela, dentre várias atividades que estão lá. Muito bem, nas escolas nas quais tem trabalhado ou feito os trabalhos, se encontrarem que a escola não tem acessibilidade, o projeto Yamkela faz ou procura colocar rampas ou sensibiliza a escola para o fazer? Bom, nós como projeto temos um pequeno orçamento e nós dentro daquilo, depois do diagnóstico, nós já levantamos aquilo que são as prioridades, porque não conseguimos fazer tudo, então nós vamos contratar uma empresa e um empreiteiro que irá fazer essas intervenções a nível das escolas. Então o projeto irá financiar este melhoramento das acessibilidades a nível das 8 escolas. Sim. Tem-se notado em alguns locais rampas que não são adequadas. Como é que essas pessoas que são contratadas são pessoas que estão mais ligadas a questões de construção de rampas, ou pessoas que fazem rampas, porque pode-se criar ou fazer-se essas rampas e criar ainda mais dificuldades para pessoas com deficiência? Sim, como disse, nós no diagnóstico de infraestruturas descobrimos realmente que há muitas dificuldades, mesmo para escolas que já têm algumas rampas. Então, por isso que nós, para evitarmos repetirmos este erro que foi feito nessas escolas em que tem rampas, mas são rampas que praticamente criam perigo em vez de ajudar as pessoas com deficiência, inclusive até aquelas ditas normais, nós adotamos o lema daquilo que as nossas organizações parceiras têm referenciado, que é nada para nós sem nós. Nós envolvemos as pessoas com deficiência primeiro para identificar as dificuldades, não é? Agora também nós, com a contratação do empreiteiro, essas pessoas com deficiência irão participar para fazer a fiscalização e verificar se as obras que estão a ser feitas lá respondem àquilo que são as suas necessidades, para evitar com que façamos rampas ou criamos condições que no fim descobrimos que não terão utilidade para beneficiar aquilo que são as nossas escolas. Então vamos envolver essas pessoas com deficiência neste processo de construção. Sim. Bom, havendo crianças jovens nessas escolas sem material escolar, falamos de pessoas cegas, há problemas, por exemplo, do material, papel, uma máquina braille, pautas. Como é que o projeto pensa em resolver este assunto? Bom, como um dos painelistas referenciou aqui, o Eliseu da Camo, os materiais, principalmente para pessoas com deficiência, são materiais muito caros e nós, como projeto, não temos um orçamento específico. Mas, por exemplo, algumas organizações como o CREI, que já tem esse material, nós apoiamos com papel braille e alguns elementos. Mas nós, como projeto, trazemos aquilo que é o baú pedagógico inclusivo, que é uma caixa que tem lá vários elementos que irá permitir com que o professor use esses elementos para ensinar as crianças com deficiência, seja visual, seja auditiva, dos elementos, tendo em conta aquilo que é o programa de ensino básico. Então, este baú será
usado para lecionar, inclusive, pessoas com necessidades educativas especiais e com deficiência. Por isso é chamado um baú pedagógico inclusivo. Não temos equipamento tecnológico como tal, mas temos um baú com vários elementos que irá permitir que o professor consiga ensinar aquilo que é exigido a nível do ensino básico para aqueles alunos mesmo com deficiência. Os professores serão treinados em como usar este baú pedagógico inclusivo para permitir que estas crianças tenham acesso ao ensino-aprendizagem. E no que diz respeito a crianças com deficiência auditiva, qual é o plano quanto a isto? Porque também, como falamos da educação inclusiva, deve incluir também crianças com deficiência auditiva. O que é que o projeto pensa a respeito de inserir a língua de sinais na escola ou os professores também serem capacitados em língua de sinais? O projeto preconiza esses aspectos? Sim, a nível de língua de sinais para os professores está previsto no projeto, isso será feito, e estamos também, pela dificuldade encontrada no terreno, ver se criamos condições para não só dar esse treinamento aos professores, mas também para alguns pais encarregados de educação que tenham filhos na situação de deficiência auditiva. Últimas considerações. Bom, como últimas considerações, gostaria de dizer que a questão da inclusão em Moçambique ainda tem muitos desafios, e nós, como projeto e algumas organizações da sociedade civil, estamos a fazer a nossa parte, mas chamamos também a toda a comunidade a envolver-se de forma avincada, né, de forma a criar condições para que todos nós sintamos incluídos, porque a questão da deficiência, nós podemos perceber, existe aquela que é visual, que nós conseguimos identificar, mas existem várias outras necessidades educativas e deficiência que às vezes não são visíveis a olho nu, mas nós gostaríamos que todos nos envolvéssemos de modo a criar um país mais inclusivo, principalmente na área da educação, que é o foco deste projeto. Ao falar do país mais inclusivo, o projeto está em todo o país ou nem por isso? Não, nós estamos na cidade de Maputo, em Gaza e em Niassa, em Lixinga. O que é que está a falhar para estar em todo o país? O projeto não tem orçamento para todo o país, porque seria uma valia se o projeto estivesse em todo o país, né? Sim, seria, mas como nós dependemos mais do financiamento, nesse caso concreto, se este projeto está a ser implementado, é graças ao financiamento da União Europeia e também do Instituto Camões, que também não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas uma parte dos problemas vai ser possível resolver a nível deste projeto. Muito obrigado. Estiveram na vossa presença Rafael Bada, que conduziu esta entrevista. Mais inclusão. Estamos nos momentos finais do seu programa favorito, Mais Inclusão, mas antes vamos ao Dicionário Inclusivo. Dicionário Inclusivo. Saudações, estimado ouvinte. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender a tratar pessoas com baixa estatura. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Senhor Antônio, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, a pessoas que sofrem do não crescimento do corpo. Tem 3 opções: pessoas de baixa estatura, anão ou nanismo. Para mim, vejo uma pessoa normal como eu e nunca cobicei em dirigir a palavra a uma pessoa que está numa estatuto desse. Ok, então quer dizer que geralmente trata pelo nome? Tudo igual. Edson, qual é a expressão que costumas usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, pessoas com deficiência no crescimento do corpo. Temos 3 opções: anão, nanismo ou pessoas com baixa estatura. Pode ser anão. Por quê? Porque é uma deficiência para encontrar, é um pouco difícil. Zédio, qual seria a expressão correta? Eu também anão. Anão. Por que tanta convicção? Porque nanismo é em geral a doença. Senhor Jorge, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Anão, nanismo ou a terceira opção, que é pessoas com baixa estatura? Anão. Por que anão? Não tem altura, bebê. Só tem muitos anos, mas sem altura. São termos pejorativos, anão, nanismo. O termo correto é pessoas com baixa estatura. Assim se trata este grupo social. Até a próxima edição. Mais inclusão.
O estimado ouvinte pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Pode também seguir-nos e, para tal, só tem de escrever Mais Inclusão. Faça a subscrição e ajude-nos a crescer. Assim, o seu e o nosso programa Mais Inclusão chega ao fim. Esteve na vossa companhia Eugênia Parruque na apresentação e Abdul Rahman na edição. Obrigado pela audiência. Mais Inclusão conta com apoio à produção da Múltiplos Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais inclusão.